A paz do Senhor, meus amados, um bom dia a todos os amados irmãos. Que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Marcos 9 e versículo 29 é o texto para a nossa meditação de hoje, e o texto diz assim: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse versículo a qual eu li, o contexto dele nos mostra um pai desesperado, um pai que já não sabia mais o que fazer. Médicos não podiam resolver, ninguém pôde resolver. Ele traz na vida dele uma situação difícil. Aquele homem, quando ele olhava para o filho dele, ele ficava desesperado, porque ele mesmo diz que Satanás pegava o filho dele e fazia-o espumar, e muitas das vezes tentou lançar no fogo, tentou lançar na água, ou seja, tentou destruir. Satanás sempre vai tentar destruir a tua família, entenda isso. Esse pai está desesperado com o filho dele, a qual o inimigo entrava, o possuía, porque eu não sei, por que causa estava acontecendo isso também não sei, porque a Bíblia não diz, mas esse homem estava enfrentando uma grande luta com a família dele. E ao mesmo tempo que ele passa uma luta, ele vai ensinar para nós uma lição. Ele leva o seu filho aos discípulos. Eles procuram ajuda, ou ele procura ajuda de Deus. Ele fica sabendo com certeza que Jesus estaria ali, os discípulos ali também estavam. E a palavra do Senhor diz que havia uma discussão no versículo 14. E por quê? Os escribas disputavam com os discípulos. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles discutiam, Jesus chegou. Mas por que eles discutiam? Por causa dessa situação. Porque os discípulos não puderam expulsar o demônio. Os discípulos não puderam fazer nada. Há momentos da nossa vida que nós procuramos o nosso socorro, a nossa ajuda em lugares e pessoas erradas. Os discípulos não conseguiram ajudar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem coisa que é só para Deus, entenda isso. Tem situações da sua vida que você vai procurar o pastor Hamilton, você vai vir aqui no canal ouvir a palavra, você vai procurar o fulano, você vai procurar o médico, você vai procurar o Beltrano, você vai fazer de tudo, você vai correr atrás e nada vai acontecer, porque tem coisas que é só para o Senhor Jesus Cristo. Tem causa que só Ele pode resolver. Nós podemos orar, nós podemos, estar te ajudando com clamor ao Senhor, mas só Ele é quem pode resolver. E os discípulos discutiam com os escribas, disputavam com eles, e nós aprendemos uma lição no versículo 14, que é o seguinte: quando Jesus chega, Jesus fala: o que está acontecendo? Enquanto havia discussão, não tinha milagre, não tinha socorro, nada aconteceu enquanto eles discutiam. Por que eu digo isso? Porque Deus não opera no meio de discussões. Aonde tem briga,
onde tem discórdia, palavrão, xingamento, pancadaria, Deus não opera. Enquanto eles estavam discutindo um com o outro, o Senhor chegou e perguntou: o que está acontecendo? E o homem estava ali precisando de um milagre. Nada tinha acontecido na vida do homem. Nada tinha acontecido na vida do filho dele. Por quê? Porque havia uma discussão. Enquanto eles discutiam, o homem continuava sofrendo. Sabe o que Deus está dizendo? Que enquanto muitas pessoas discutem, quem sabe na sua vida está dessa forma. Há discussões, há brigas, problemas familiares, problema nos negócios, o casamento está na decadência, o negócio está feio por causa de discussões, por causa de troca de palavrões, de xingamentos. E Deus não pode operar. Ele não vai operar. Tem que haver uma atitude minha e tua para as coisas mudar. A atitude não vai começar da parte de Deus. A atitude vai começar da nossa parte. Deus me direciona isso porque eu não sei. Mas com certeza há um pra quê aqui nessa manhã. Sabe por que muitas das vezes casamento não muda? Porque é briga. Se um ou outro não tomar uma atitude, vai continuar assim. Sabe por que muitas das vezes a família tem uma complicação? Porque não muda. Continua na discórdia, continua de problemas, nos arranhões, nas trocas de farpas das palavras. E é uma bagunça só. E nada acontece. Enquanto você está brigando, enquanto você está discutindo, as áreas da sua vida estão perecendo. Enquanto havia discussão, o filho daquele homem estava precisando de ajuda. Estava ali, ninguém fez nada. E a palavra do Senhor diz que Jesus chega, e a palavra do Senhor diz que um da multidão respondendo diz: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Aonde quer que o pega, arranja os dentes, despedaça, já tentou matar ele, fez de tudo. Eu trouxe e pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Então você vê que o texto e o contexto nos explica que os discípulos não puderam. Então vai haver uma discussão por causa disso. Eu creio que eles não disputavam por outras coisas. Porque a Bíblia diz bem claro: e quando se aproximou o discípulo, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Quando ele se aproxima dos discípulos, havia uma grande multidão e os escribas estavam ali, disputando, discutindo. Por quê? Porque os escribas discutiam com os discípulos porque o discípulo não podia fazer nada. Tem hora que o discípulo não vai fazer nada, quem vai fazer é o Senhor. Entenda isso. E esse homem chega em Jesus e fala o que aconteceu. Aí quando o menino vê Jesus, o demônio entra, sabe por quê? Porque o demônio não consegue permanecer aonde há a presença do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? O diabo não pode prevalecer aonde tem a presença de Deus. Sabe o que significa isso? Se Jesus estiver na sua vida, ele tem que sair. Se Jesus entrar na tua casa, ele tem que sair. Se Jesus estiver com você, ele não pode chegar perto. Quando ele viu Jesus, ele já espuma, ele já se contorce, já manifesta. Por quê? Aonde há a presença do Senhor Jesus Cristo, o mal não prevalece. Satanás não vai prevalecer se você tiver a presença do Senhor contigo. E aquele homem tinha um problema grande. O problema dele não era somente o filho dele que estava sendo possesso por aquele espírito. Mas o problema dele é o que Jesus diz, é o que Jesus responde a ele, quando ele pede o milagre. Jesus disse a ele assim, tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem tinha um problema sério, ele estava procurando ajuda. Tem gente que está assim, procura ajuda dali,
procura ajuda daqui lá, até ora, até busca Deus. Só que tem dúvidas, não acredita. Busca, mas não acredita. Então por que está buscando? Procura, bate na porta, faz isso, faz aquilo, mas não está crente que vai receber alguma coisa. Aquele homem estava buscando, mas ele mesmo em si não acreditava muito. Ele mesmo em si tinha com ele uma crença fraca. Porque eu vou te provar na Bíblia, Jesus disse, se tu podes crer. Jesus já conhecia o coração dele. Tudo é possível ao que crê. Olha o que Jesus disse para ele, tudo é possível ao que crê. Jesus entrega uma palavra para ele. Sabe o que ele diz? Senhor, ajuda na minha incredulidade. Olha como a incredulidade, ela é complicada. Esses dias eu preguei sobre a incredulidade aqui. Acho que ontem de ontem. Olha o que faz a incredulidade. A incredulidade continuava fazendo aquele homem sofrer com o seu filho. Só que Jesus estava ali. Agora já não era mais com discípulo, agora não era com escriba, com fariseu. O negócio era com Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa. Para de discutir as coisas que não têm importância para a tua vida. Chega de briga, chega de discórdia, chega de discussão na tua casa, no meio da tua família. Não precisa discutir no serviço, não. Você tem que entender uma coisa, que brigas e discórdia não te levam a lugar nenhum, pelo contrário. Além de você ter problema, há pessoas perto de você que continuarão problemáticas por causa de você. Por quê, pastor Hamilton? Porque nós fomos escolhidos para ser o sal da terra e luz do mundo. Assim como os discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada. Vai ter momento na nossa vida que eu e você não podemos fazer nada. Nós não podemos resolver, nós não podemos colocar a mão, nós não podemos fazer nada. Para quê? Para que nós não se achamos. Para que nós não ficamos se gabando. Você já imaginou se todo mundo chegasse você resolvesse? Você fazesse o que tivesse que fazer e dava tudo certo, já imaginou? As pessoas iam te ver como um Deus. Ia canonizar você como um santo. Mas Deus não permite isso. Tem hora que nós ora e Deus não faz mesmo. Porque tem coisa que é só para Ele. Só Ele. Para que o nome dele seja glorificado. E para que nós reconhecemos que sem Ele, nós não podemos fazer nada. Para nós reconhecermos que tem certos tipo de situação que não é nem para nós chegar perto, é deixar na mão dele. E a palavra diz bem claro que aquele homem pede ajuda na incredulidade dele. Ele falou, me ajuda. Eu sou incrédulo, mas me ajuda. Eu tenho problema para crer, mas me ajuda. E naquele dia em diante, a vida dele e a do filho dele mudou. Porque o demônio manifestou, agitou violentamente. O menino caiu como morto. Quando Jesus expulsa o demônio. Jesus falou, sai dele. E aquele demônio se agita e joga o menino para lá, para cá. E o menino agora está no chão como se fosse morto. Até que muitas pessoas diziam, esse morreu, esse já era. Só que quem estava no controle daquela situação era o Senhor Jesus. Tem pessoas que olham para a tua situação. Tem pessoas que vão olhar para aquilo que você está passando. E vão até achar que não vai dar certo. Vão até achar que você é um fracassado. Vão até achar que você não vai dar conta do recado. Só que tem um recado para você e para essas pessoas. O Senhor está no controle. Ainda que pareça que é o fim, porque quando eles olharam para o menino parecia morto. Parecia que era o fim. Mas quem estava ali era o Senhor.
O Senhor estava no controle de toda aquela situação. Sabe por quê? Porque os discípulos não conseguiram dar conta do recado. Escriba, fariseu, ninguém deu conta. Ou seja, eles não tinham controle de nada, nem da própria vida deles. Aí precisou chegar o Senhor para fazer alguma coisa. Para entrar com providência, para operar um milagre. E o menino estava morto, o texto diz. Mas Jesus o tomou pela mão e ergueu, e ele se levantou. Olha, irmãos, Jesus falou, sai dele, não entre mais nele. O menino caiu como morto, o demônio agitou, largou ele no chão e saiu fora. Porque, como eu já disse, onde está a presença do Senhor, ele não pode habitar. Mas ninguém estendeu a mão para ele. Porque era mais fácil falar, morreu. Era mais fácil falar, acabou. Era mais fácil falar, já era, do que chegar lá, estender a mão e perguntar o que aconteceu. E aí, tá vivo? Dá um chacoalho. Levanta, vai ficar deitado. Há pessoas, meu irmão, assim, que é mais fácil falar, é mais fácil criticar, é mais fácil julgar do que chegar lá, estender a mão e perguntar o que está acontecendo. E aí? Mas Jesus não. Jesus é diferente. Ele toma pela mão e o menino se levanta. Tem momento que nós temos que orar. Tem momento que nós temos que clamar. Só que tem aqueles momentos que nós temos que fazer mais além da oração. Porque oração sem ação não adianta nada. Jesus repreendeu, Jesus mandou embora, só que o menino ainda estava caído. Jesus precisou chegar lá e levantar ele. E ele se levanta. Então tem momento na sua vida que você vai orar. Só que vai ter momento que você vai ter que chegar lá e abraçar, estender a mão, levantar aquele que está caído. E não ficar julgando. Não falar que acabou. Porque o Senhor está no controle. Só que aí, quando eles entram na casa dos discípulos, os discípulos perguntam para Jesus num canto à parte, dizendo para Jesus assim, ó, mestre, Senhor, por que nós não pôde expulsar aquele demônio? Aí Jesus vai falar, esta casta não pode sair, a não ser com oração e jejum. É aqui a importância de nós termos uma vida de oração e uma vida de jejuns. Você pode fazer um jejum de alimento. Na verdade, eu vou te explicar aqui. O jejum é o seguinte. Você tem que fazer jejum daquilo que te afasta de Deus. Faça jejum daquilo que te afasta de Deus. Eu não vou mandar você ficar sem comer, ficar sem beber. Eu estou mandando você jejuar daquilo que você faz, que você passa mais tempo, daquilo que está te afastando, que está tirando o teu tempo, que está tomando a sua atenção das coisas de Deus. Tem coisas que tiram o nosso tempo, que tomam a nossa atenção, tem coisa que desvirtua a nossa mente. Então, jejue dessas coisas. Sabe por quê? Porque vai ter situações para você encarar que só vai ser resolvida se você estiver em jejum e oração na dependência do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que Deus fará a dele, porque Ele é Deus. Então, irmão, entenda isso. Nós temos que ter uma vida de jejum e oração. Jejuar daquilo que nos afasta de Deus. Porque tem demônios. Tem lutas no mundo espiritual que nós só vai vencer em jejum e oração. Nós só vai ganhar se nós tiver jejum e oração. Senão o demônio não sai. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Os demônios não estão para brincadeira. Satanás não está para brincadeira. E muito menos o Senhor Jesus. Então a coisa é séria. Essa é a importância de você andar em jejum e oração. Por quê, pastor Hamilton? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe o que vai bater de frente com você. Você não sabe o tamanho da adversidade. Ou o que é que está por trás da luta da adversidade. Pode ser uma casta, pode ser uma legião. Pode ser um monte de demônios. E se você não tiver com a tua vida consagrada em jejum e oração na presença do Senhor, tu não vai vencer. Tu vai passar vergonha igual os discípulos. Mas se você tiver, o Senhor vai te honrar. Amém? Olha a importância do jejum e oração. Tem situações que é somente o Senhor, através do jejum e da oração, que vai fazer o milagre. E mais ninguém. O homem é falho, mas Jesus é perfeito.
Pai, obrigado por esta palavra. Neste dia, eu oro por todos os inscritos no canal e também apresento todos os nomes que comentam, os nomes que compartilham, que abençoe este canal. Pai, a irmã Solange, a irmã Arinete, a irmã Maria Xavier e quantos irmãos, irmão José, quantos irmãos que têm nos abençoado, Pai, através das suas ofertas aqui no canal. Que as bênçãos do Senhor, financeiramente falando, ó Pai, sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos, porque eles têm contribuído com esta obra. Aqueles que têm abençoado o canal, Pai, de alguma maneira, tanto compartilhando, ajudando, ó Pai. Eles estão fazendo a tua obra. Honra esse povo, Pai. Honra eles, mostra a tua glória na vida deles. Cura os que estiver precisando de uma cura. Liberta os que estiver precisando de libertação. Faz a obra, restaura famílias, restaura casamentos, restaura empresa, restaura sonhos, restaura projetos, restaura planos. Vai restaurando, ó Pai, a vida sentimental dessa pessoa e repreenda todos os espíritos de enfermidade e repreenda todas as doenças. Guarda a nossa entrada, a nossa saída e nos conceda um bom final de semana. Em nome de Jesus é o que eu oro, peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Se você sente no coração aí, fala, pastor Hamilton, eu estou sendo abençoado aqui. Tá maravilhoso. Eu quero que você continue firme. E eu quero contribuir com o ministério do pastor. Então tem a chave Pix na descrição desse vídeo. Uma oferta de 1 a 10 reais. Tu vai contribuir e vai ajudar bastante. E vai ser tudo para a glória de Deus. Pastor Hamilton, mas não é pouco, meu irmão? Ser fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. Deus te abençoe.